Oi pessoal, nós estamos aqui no último módulo da Guerreiros, que é o módulo ID, e vamos ver com os alunos quais são as expectativas deles para esse último módulo. O que eu quero desse módulo é saber que eu consegui reter todas as aulas, de todas as aulas que nós tivemos, né? Algo bom para a minha vida, né? E que eu possa dar testemunho da Guerreiros como todos os anos eu tenho feito. Quero sim aprender mais de Deus e ter mais testemunhos da Guerreiros. As minhas expectativas com o módulo ID é poder levar a palavra de Deus para as outras pessoas. O que eu aprendi através das aulas, pregar o evangélico e mostrar que Jesus é a nossa salvação. Aplicar o que eu aprendi nas aulas e implantar o reino de Deus aqui na terra. A gente já foi preparado, né, fomos ungidos e agora vamos levar a palavra de Deus como que é o que o Senhor, né, requer que façamos. É uma missão enriquecedora de fé, oração, coragem, de crescer muito mais na nossa fé, cada vez mais. A minha é a missão de salvar almas. Porque agora a gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu durante esses 3 módulos, né? Então a gente vai pôr em prática, né, tudo aquilo que Deus falou com a gente. Que ele carrega a mensagem da cruz. Oi pessoal, eu sou a Jamile e essa é a minha primeira Guerreiros e eu estou muito feliz em compartilhar com vocês um pouco de como está sendo essa experiência. Eu já vim há alguns anos orando a Deus para poder fazer parte de algum projeto social, para ter a oportunidade de ser mais participante na obra de Deus e, na verdade, ser voluntária no Instituto e participar da Escola Guerreiros está sendo a resposta dessas orações, né? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado e transformado a minha vida, né? Porque a nossa vida cristã é sempre uma escalada, né? A gente sempre vai progredindo, muitas vezes a gente escorrega um pouquinho, o Senhor nos puxa novamente e a gente vai aprendendo e crescendo, porque não tem como ficar estagnado, né? Quando a gente realmente decide servir ao Senhor. E com os módulos da Escola Guerreiros eu tenho aprendido bastante, né, a levar melhor a minha vida como cristã,
não somente uma vida religiosa, né? Uma vida automática, pragmática, mas uma vida efetivamente trabalhando, né, em prol do reino, em prol das vidas. E a gente está nessa campanha de arrecadação de alimentos que o Senhor tem usado bastante para transformar a minha vida, né? Lutar por algo que não é na verdade em prol de mim mesma, né? Mas lutar por pessoas que eu nem conheço ainda, mas que o Senhor já tem colocado o amor, né, no coração por essas pessoas, por essas vidas, por essas almas que também são amadas por Ele, que Ele também sacrificou por elas, né? E ter essa missão de levar não só alimento físico, mas a palavra de Deus para essas pessoas, levar uma palavra de esperança é algo incrível que eu estou muito ansiosa para vivenciar. Estamos passando aí pelos processos de arrecadação, é muito desafiador, muitas vezes eu tenho precisado superar meus limites físicos, os meus medos, né? Medo de falar em público, ou medo de pedir ajuda, medo de falar com as pessoas, tudo isso, graças a Deus, o Senhor tem trabalhado na minha vida e tem me ajudado, me fortalecido e aumentado também a minha fé, né, para continuar, porque às vezes tem dias que a gente não vive boas experiências e dá um desânimo, é difícil, né? E muitas vezes a nossa carne quer desistir, né? Mas o Senhor, né, tem falado aos nossos corações para continuar, porque vale a pena, né? Quando chegar no final, a gente estiver ali entregando as cestas para as pessoas, né? Falando do amor de Deus, a gente vai ver que todo o esforço valeu a pena, né? Meu nome é Nina e eu quero compartilhar de algo que aconteceu a partir de um ensinamento, né, de um aprendizado da Guerreiros. Eu fiz uma prática quando a pastora falou que para ser um verdadeiro guerreiro, né, nós temos que estar preparado para qualquer coisa. Eu sou estudante de Libras, quem não sabe o que é Libras é a língua brasileira de sinais, ou seja, eu estudo para poder conversar com os surdos. É isso mesmo, conversar com os surdos. Eles não nos ouvem, mas eles nos veem. Então eu estudo Libras justamente para isso, para usar no evangelismo. E tendo como base nisso, né, que foi visto na aula, que um verdadeiro guerreiro, um obreiro do Senhor tem que estar preparado para qualquer coisa. Eu estava passando na rua e eu vi um rapaz surdo, né, referente à blusa que ele estava usando, que era a blusa de uma escola surda, e eu chamei ele e comecei a evangelizar. Perguntei se ele era surdo, ele disse que sim, e eu comecei a evangelizar ele em Libras. Então isso realmente foi uma prática que eu tive, eu fiquei muito feliz depois, mandei um áudio para a pastora, né, contando o testemunho, e foi muito legal porque realmente foi algo visto em sala e foi algo praticado na rua, né, na minha vida. E é para isso que a Guerreiro serve. Serve para você não só aprender, mas também a viver, a ser verdadeiro cristão. Algo que aconteceu na Guerreiros que eu queria compartilhar foi que a gente estava na arrecadação, então a gente teve a ideia de arrecadar nas escolas. Então uma das escolas foi a Luísa Távora e a gente foi lá arrecadar. A gente tinha pouco tempo para fazer essa arrecadação. E a gente chegou no dia, a gente estava meio assim triste porque a gente viu que não estava tendo um bom retorno. A gente foi, levou a palavra, levou dança e a gente começou a pregar. Então no momento que eles estavam lá para o sorteio, mas eu comecei a falar a palavra. Então no momento que começou a pregar, no momento que pediu oração, todos se entregaram, todos se renderam. Então foi muito impactante, foi muito forte, porque eles começaram a levantar as mãos e a escola parou, literalmente, os alunos, os adolescentes pararam e começaram a levantar as mãos para receber a oração. Então muitos realmente ouviram a palavra, se renderam, e não foi só realmente a questão do alimento, porque a gente falou depois, nossa, não foi realmente só por causa do alimento que a gente foi fazer lá, a gente foi realmente para pregar o evangelho, que foi a missão que a gente fez lá. Então foi algo incrível, foi algo realmente que eu nunca tinha visto, que foi algo diferente que eu presenciei, mas que realmente valeu a pena, que não foi pelo alimento, mas sim pelas vidas que precisavam da palavra.
Muito interessante o que aconteceu agora, recentemente. A gente está trabalhando na arrecadação, né, de alimentos, e a nossa equipe foi tentar uma porta de um novo mercado para conseguirmos arrecadar. E a gente estando lá, chegamos, né, e esperamos o gerente para poder fazer esse contato com eles, né. E aí de repente chegou um rapaz e ele olhou pra gente, né, tava eu e a Jamile, e ele olhou pra gente e ele falou assim: vocês são crentes? Aí a gente, sim, né. E aí ele, eu também sou, mas sou desviado. Ele começou a falar um pouco da vida dele. E eu vi naquele momento uma oportunidade para pregar o evangelho, né? E eu comecei a pregar para ele. Ele estava com muitas dúvidas, ele já participou de igrejas, mas ele tinha dúvida sobre o casamento dele, sobre o relacionamento, sobre coisas que estavam acontecendo. Ele sabia que tinha que voltar para Deus, mas não sabia o caminho, né? Como chegar lá. E aí eu comecei, esperando o gerente chegar, eu comecei a pregar pra ele, né? E preguei, falei, e aí eu percebi que as pessoas passavam e elas olhavam assim, tipo, o que ela tá fazendo, né? E eu pregava pra eles, eu dei direção, né, bíblica pra ele: olha, você tá com uma ideia errada do que você tem que fazer, você tem que fazer isso, porque a Bíblia fala assim, assim, assim. E as pessoas começaram a perceber, tipo, e ele lá, né, perguntando mesmo como se tivesse um aconselhamento. E foi muito interessante. E aí o gerente chegou, e aí eu terminei a conversa, falei: bom, agora eu tô aqui, agora o gerente espera, né? E aí a gente continuou pregando pra ele, convidei ele pra igreja, né? Falei pra ele, dei direção. E aí, por fim, ele foi embora, né? Abençoei a vida dele, oramos com ele. E aí conversei com o gerente, falei da porta e tal. Não tivemos a porta, né, aberta para arrecadação, mas voltamos para casa e até conversei, né? Até comentei com a Jamile que estava comigo. Eu falei assim: essa nossa vinda aqui não foi em vão, né? Nós tínhamos um propósito estando ali no mercado, mas Deus no meio do caminho colocou aquele rapaz, né? A gente nem foi atrás, na verdade ele estava com sede de Deus. E eu falei: eu acho que a gente veio aqui para pregar para ele, né? E faz muito sentido com o que eu tenho aprendido na Guerreiros. A nossa vida com Deus, ela não é quando eu estou na igreja, quando tem um evangelismo, né? Quando algo acontece assim, marcado. A nossa vida é a nossa vida. E algumas pessoas vão passar na nossa vida e elas estão com sede de Deus. Na verdade, todos estão com sede de Deus. E se a gente não falar para elas, elas vão voltar, vão apenas no mercado. E aquele rapaz poderia ter simplesmente ido no mercado, como eu também poderia ter simplesmente voltado com o meu não. Mas eu não voltei triste pelo não, eu voltei feliz, porque eu pude dar testemunho de Deus. Então, a unção faz isso. A unção faz a gente viver uma vida sempre na presença de Deus e perceber que não é um momento, um evangelismo, uma viagem missionária, mas é a minha vida, e a minha vida prega o evangelho e dá testemunho de Deus.